Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. As figuras mostram 6 circuitos de lâmpadas e pilhas ideais. A figura 1 mostra uma lâmpada L de resistência R ligada a uma pilha de resistência interna nula. As lâmpadas cujos brilhos são maiores que o da lâmpada do circuito da figura 1 são. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar do seguinte. Quando a gente fala em brilho, quando a gente fala em brilho, a gente está falando da potência, porque quanto maior a potência da lâmpada, maior vai ser o seu brilho. E a gente associa potência à corrente elétrica. Porque se a gente for pensar na fórmula da potência, que é o que o pintinho faz, o pintinho não faz pio, a gente pode dizer o seguinte, que se eu mantiver a voltagem constante, aumentando a corrente elétrica, eu aumento a potência, certo? Então, o que eu vou pensar aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente esse cara aqui. Pela primeira lei de Ohm, que é quem vê ri, eu posso dizer que corrente elétrica vai ser a DDP pela resistência equivalente do circuito. No nosso caso aqui, eu sei que a corrente elétrica vai ser o quê? Força eletromotriz, que é a nossa voltagem, divididos pela resistência da lâmpada. Então, essa aqui é a intensidade da corrente elétrica do circuito 1. Ele quer que a gente compare qual desses 5 casos tem uma corrente elétrica maior. Porque quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser a potência. Então, veja bem, deixa eu só pegar esses dois aqui e eu vou colocar mais para o lado de cá para a gente ter mais espaço para resolver a questão. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é assim. Eu tenho aqui 3 geradores associados em série. Eu tenho que lembrar que quando eu tenho geradores associados em série, a força eletromotriz, ou a DDP resultante aqui, vai ser igual à soma dessas forças eletromotrizes. Então, aqui vai ser o quê? 3E. Outra coisa, 2 lâmpadas associadas em série. Quando a gente tem lâmpadas ou resistores em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, aqui vai ser 2R. Se a gente for pensar da forma que a gente escreveu aqui, que corrente elétrica é eletromotriz pela resistência, aqui vai ficar assim, corrente elétrica é igual a 3E divididos por 2R. Ou seja, isso vai dar 1,5 E sobre R. Beleza? Agora, se eu for pensar aqui, note o seguinte, ele só mudou a posição dos geradores, mas eu continuo aqui tendo uma força eletromotriz igual a 3E. E como as lâmpadas estão ligadas em série, a resistência equivalente também vai ser 3Rs, porque é R mais R mais R. Então, daqui eu sei que a corrente elétrica vai ser o quê? 3E sobre 3R, ou seja, isso aqui vai ser E sobre R, beleza? Esse aqui, 2 geradores em série. Então, eu sei que a eletromotriz vai ser 2E. E 2 resistores em série, então eu sei que
a resistência equivalente vai ser igual a 2R. Então, eu sei que a corrente elétrica é 2E divididos por 2R, e isso vai dar eletromotriz pela resistência equivalente. Beleza? Agora, note esse aqui. Esse aqui, a gente tem aqui dois geradores em série. Então, a eletromotriz vai ser igual a 2E. Porém, note que aqui eu tenho uma associação mista. O que isso significa? Que eu tenho um resistor associado a dois resistores em paralelo. Aqui a gente pode lembrar assim, quando eu tenho resistores, tá, iguais em paralelo, eu pego a resistência equivalente, vai ser o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, no nosso caso aqui, vai ser o quê? A resistência ali vai ser o quê? R por 2. Então, a resistência total dessa associação, ou seja, a resistência equivalente, ela vai ser o R, que é esse aqui, e é equivalente desses dois, que a gente viu que é R sobre 2. Tira o mínimo, né, que aqui é 1. Então, o mínimo é 2. 2 divididos por 2. 2 divididos por 1 dá 2. 2 vezes R. 2R mais R. Ou seja, aqui vai ser 3R sobre 2. Então, a minha corrente elétrica ali vai ser o quê? 2E divididos por 3R divididos por 2. Então, aqui repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, meu I aqui vai ser 2 vezes 2, 4E divididos por 3R. Ou seja, 4 divididos por 3 vai dar 1,33E sobre R. E, por último, eu tenho aqui 3 geradores associados em série. Então, a eletromotriz vai ser 3E. Aqui eu tenho 3 resistores iguais em paralelo. Então, eu vou usar essa ideia aqui. A minha resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Então, a minha corrente elétrica vai ser 3E divididos por R sobre 3. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, a minha corrente elétrica aqui vai ser 9E sobre R. Beleza? Então, veja bem, aqui era I sobre R. Qual dessas associações estão com valor maior que E sobre R? Cara, 1,5 E sobre R. Aqui é igual, então não. Aqui é igual, não. Mas aqui ficou 3R sobre 2, né? E a corrente elétrica aqui deu 1,33E sobre 3. Então, essa aqui e essa aqui. 1, 3, 1, 4 e 5, né? Como ele pediu em função das letras, é P, tá vendo? P, aqui, T e U. PTU, PTU, tá na letra C a resposta. Beleza?